Nessa segunda parte, então, a gente conclui esse período do regime militar e veremos os governos de Médici, Geisel, terminando com Figueiredo. Então vamos aí para os principais pontos do governo Médici. Então, um primeiro ponto aqui importante é o auge do milagre econômico. O desenvolvimento e o crescimento econômico vão ser uma marca desse período do governo Médici, o que dará a ele, inclusive, estabilidade. O governo, inclusive, entrou para a história como o período em que se registraram os maiores índices de desenvolvimento e crescimento econômico do país. O PIB chegou a ter valores altíssimos. O Brasil figurou, inclusive, como um dos maiores PIBs do mundo. Esse fenômeno de crescimento, porém, ele vai até 1973, quando então o primeiro choque do petróleo dá início ao fim do milagre. Investimento pesado em infraestrutura. O terceiro ponto, como eu disse no primeiro vídeo, por conta principalmente aí da Sudam, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, e Sudeco, Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste, regiões pouco conhecidas e habitadas, como a Amazônia e o Centro-Oeste, receberam esse estímulo governamental para serem exploradas economicamente e tiveram um crescimento econômico e social muito grande. Temos também a criação do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com o início aí de famílias sendo assentadas no campo. E a partir de 70 o governo também cria vários outros programas de desenvolvimento regional. Então a gente entra num momento aí de ufanismo, de orgulho nacional, de patriotismo. Em 70 o Brasil ele ganha a Copa do Mundo de futebol. Então a gente tem muito forte aí esse patriotismo, nacionalismo, que vão ser as marcas aí no governo Médici. Ao mesmo tempo a gente tem a expansão do consumo e da classe média. É indubitável esse crescimento da classe média, o consumo acelerou. Porém, a alegria termina com os choques do petróleo começando aí em 73. Então a gente tem na década de 60 a criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, uma espécie de cartel em que os maiores exportadores de petróleo, eles combinam de ajustar os preços. Em 67 a gente tem a Guerra do Yom Kippur, na qual, como forma de retaliação, a Arábia Saudita ela diminui bastante a exportação de petróleo, principalmente para a Europa e Estados Unidos. Em 79, a Revolução Islâmica, com o Ayatollah Khomeini no Irã. E em 80, a Guerra Irã-Iraque. Todos esses acontecimentos contribuíram aí para a crise do petróleo, causando problemas econômicos, recessão em nível mundial. E pegou o Brasil em cheio. Não só pelo fato de o Brasil, nessa época, ser bastante dependente do petróleo, como também essa crise afetou outros países, o que indiretamente afetou o Brasil, principalmente no que tange aí as exportações. Com relação ao sistema repressivo, de 64 a 68, esse trabalho de repressão ficava basicamente por conta da jurisdição civil, significando com isso polícia civil e polícia federal. Então a gente tem esse trabalho de repressão sendo desenvolvido pelo DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, que teve uma atuação muito forte durante o Estado Novo, o DOPS criado em 1924, e também o Departamento de Polícia Federal, criado em 44. A partir de 69, teremos as Forças Armadas também em associação com as forças militares, trazendo aí essa repressão, que agora vai ser uma repressão policial militar. Então,
entram em funcionamento os centros de informação do Exército, Marinha e Aeronáutica, e são criados o Destacamento de Operações e Informações, o chamado DOI, e os Centros de Operação de Defesa Interna, os chamados COD, dando origem aí os DOI-COD, que foram formados a partir da OBAN, Operação Bandeirante, que foi o Exército em união, em estratégias juntas com os setores policiais, trabalhando na repressão. Então, a Operação Bandeirante vai dar origem aí ao DOI-COD. Porém, a gente agora entra na fase de abertura política, conhecida como distensão. Temos o retorno do grupo moderado, da Sorbonne. E na eleição de 74, o general Geisel, ele vai vencer aí numa eleição indireta com 400 votos, mas vai ser a primeira vez que tem um oponente, uma disputa um tanto mais elaborada. Então, é eleito indiretamente em 74 o general Geisel, que vai governar até 79. Então, entramos no período de abertura política, a qual o Brasil estava caminhando para a redemocratização, que, segundo Geisel, deveria ser lenta, gradual e segura. Então, nesse período, há insatisfações da sociedade, principalmente por conta da crise econômica e da repressão, ao mesmo tempo em que o Geisel ele vai enfrentar muitas oposições de militares da linha dura, que não querem o fim do regime, querem a continuação do regime militar. E nas eleições de 74, a população dando a sua resposta aí, e o MDB ele vai aumentar consideravelmente o número de representantes no Congresso, na Câmara dos Deputados Federais e no Senado. Porém, o Geisel ele continua com o seu trabalho de desmonte do regime militar. A gente tem também o fim do milagre econômico, e o AI-5 também vai chegar ao fim no governo Geisel. E é lançado em 74 o Plano Nacional de Desenvolvimento, considerado aí um dos últimos momentos do nacional desenvolvimentismo, em que há a previsão de investimentos pesados em infraestrutura, porém o Brasil ele já não dispõe mais de tantos recursos para fazer obras e mudanças importantes por conta do aumento da dívida externa e do aumento dos juros dessa dívida também. Como forma de tentar contornar o problema das crises do petróleo, em 75 o Geisel cria o Proálcool, um programa aí voltado para reduzir a nossa dependência com relação ao petróleo. Então, há incentivos aos agricultores de canas, usinas, e também incentivo, principalmente às indústrias automobilísticas, para desenvolverem automóveis movidos a álcool. E o que dá certo. O Brasil acaba sendo pioneiro aí nesse ramo. Em 76, até mesmo como o resultado da eleição de 74, a oposição ela crescendo, em 76 a gente tem a Lei Falcão, em que a propaganda política se restringia à foto do candidato, ao partido, não poderia haver muitos debates. Em 77, o pacote de Abril, que seriam aí as reformas que Geisel iria fazer para manter o apoio no Congresso. Então, no dia 1º de abril de 77,
Ele decretou o fechamento do Congresso, ainda usando do AI-5 para isso, para realizar uma série de reformas. Então, vão ser baixadas aí medidas voltadas principalmente para garantir a preservação da maioria governista no Legislativo. Esse foi o objetivo do chamado pacote de abril. Então, passa a eleição indireta para 1/3 dos senadores sendo escolhidos não de forma direta, mas pelas assembleias legislativas estaduais, dando origem aos chamados senadores biônicos. Eleições indiretas para governador, mas as eleições já não eram indiretas para governador? Não. Em 69, uma emenda constitucional, ela trazia que as eleições para governador passariam a ser diretas. Porém, o Geisel, agora sentindo os efeitos da oposição, ele torna as eleições indiretas para governador. Essas duas aqui são as principais e mais importantes reformas trazidas no pacote de abril. Outro ponto importante também é a alteração do quórum para votação de emendas constitucionais. O quórum agora diminui, porque se for um quórum muito grande para as votações, o governo ele já não consegue mais passar as suas propostas. Outro ponto importante também se dá na figura de um grande estrategista que atuou durante todo o regime militar, chamado Golbery Couto e Silva. E ele é o responsável por 3 principais ideias aí. A primeira era de dar um pouco de liberdade para as oposições. Era a teoria da panela de pressão, em que se tapa todos os buracos, a panela explode. E com isso, as esquerdas elas acabam ocupando postos importantes, principalmente na cultura. Outro ponto também importante, que foi ideia desse estrategista, e que foi inclusive posto em prática já no final do regime militar pelo general Figueiredo, era o pluripartidarismo. Uma ideia de que dividir os partidos você acabaria dividindo as esquerdas. E o terceiro ponto importante é que Golbery Couto e Silva ele enxergava em Brizola e Prestes 2 líderes de esquerda muito radicais. Então, de certa forma, ele acaba trazendo uma política de bastante tolerância com o PT e com Lula, por considerar Lula um líder sindical mais despolitizado e controlável. Então, a gente tem essas 3 principais estratégias aí desenvolvidas por esse estrategista que teve uma atuação muito grande durante todo o regime militar. Inclusive, ele foi o idealizador do Serviço Nacional de Inteligência. Em 13 de março de 79, a gente tem a grande greve dos trabalhadores do ABC. Em sua política externa, o governo Geisel ele vai evitar o alinhamento incondicional aos Estados Unidos. Ainda por indicação de Geisel, a eleição de 78, e vai ser eleito o último general do regime militar, que é João Figueiredo. Se a gente observar aí, a oposição ganha cada vez mais espaço. A eleição já está ficando, de certa forma, bem disputada. Então a gente tem início ao governo Figueiredo, que vai de 79 até 85. E os principais pontos do governo Figueiredo, nos últimos momentos aí de desmonte do regime militar, é uma crise econômica cada vez maior, com a redução do PIB, aumento da inflação, aumento da dívida externa, a abolição do sistema bipartidário, acabam a Arena e o MDB, e a anistia,
anistia política aos militares e perseguidos políticos. Inclusive, muitos voltam do exílio. E a Arena ela vai se tornar o PDS, Partido Democrático Social. Porém, o PDS, ao indicar Paulo Maluf, um grupo sai do PDS e cria o PFL, entre eles o José Sarney. Há a criação do PTB, do PDT, do PT, o MDB vira PMDB. Então, o Figueiredo estava seguindo a linha do Geisel de redemocratizar o Brasil, de caminhar para isso. Então, há também a reação da linha dura ao atentado do Rio Centro em 81, a linha dura aí querendo apavorar a população para continuar o regime militar. Há eleições gerais em 82, eleição direta para deputado federal e senador, eleição direta para governador, eleição direta para as assembleias legislativas estaduais, eleição direta também para prefeitos e vereadores. Só falta, então, as eleições diretas para presidente. E aí a gente tem a emenda Dante de Oliveira, que foi a tentativa de colocar a eleição direta para presidente nas eleições de 85. Porém, no dia 25 de abril de 84, a emenda ela não consegue o número de votos necessário para fazer com que as eleições de 85 sejam diretas, o que frustra, de certa forma, grandes parcelas da população. Temos o movimento das diretas já, exigindo eleições diretas. E, por fim, como a gente viu, a emenda Dante de Oliveira ela não passou, e assim a eleição para presidente em 85 foi indireta. E disputaram pelo PMDB Tancredo Neves e pelo PDS Paulo Maluf, sendo eleito presidente, então, Tancredo. Porém, 12 horas antes da solenidade, Tancredo é internado. Depois de algumas horas de polêmica sobre quem deveria tomar posse em seu lugar, se Sarney ou Ulisses Guimarães, que era presidente da Câmara, Sarney é empossado interinamente pelo Congresso. 2 dias depois, reúne o Ministério para ler texto feito por Tancredo acerca da prioridade do controle das contas públicas, do combate à inflação. Porém, Tancredo jamais tomaria posse. Sofre nova cirurgia em Brasília, é transferido para São Paulo, sendo submetido a nova operação. Os médicos divulgam boletins em que tentam mostrar otimismo e chegam a realizar uma foto com Tancredo ainda no hospital em Brasília. São feitas mais 4 cirurgias em São Paulo e os médicos dizem que a primeira internação não se devera de verticulite, mas sim a um tumor benigno. Porém, no dia 21 de abril, ele morre e Sarney toma posse como presidente do Brasil, dando início aí ao período chamado de República Nova. Assim a gente tem o encerramento do regime militar e o início da nova república, aliás.